pessoal! Eu estou muito feliz que a gente já comemorou aqui 500 inscritos. Eu quero te agradecer por ter me acompanhado até aqui, fico muito feliz com isso. E as pequenas conquistas ou grandes, elas devem ser comemoradas. Então, fica aqui o meu muito obrigada. Então, para o vídeo de hoje, eu preparei uma dica bem legal de uma coisa útil aqui que aconteceu no meu dia a dia. Uma aluna entrou em contato e ela tinha um problema para resolver e ela comentou comigo: Samara, eu preciso de uma ajuda, você consegue conectar aqui? E aí nós resolvemos tudo isso para ela em uma hora. Sendo que a parte dos ajustes dos dados ali foi algo um pouquinho mais demorado, mas conseguimos resolver de forma muito efetiva. O que aconteceu? Ela tinha algumas abas, ela tinha separado as planilhas ali, não havia um padrão. Então, eu organizei essas informações e aí ela pôde prosseguir com a análise, ficou super feliz e feedback sempre positivo. Eu te mostro agora de forma simples e rápida como eu resolvi esse problema. Vamos seguir então com a ideia que me foi proposta aí por uma aluna e ela queria muito resolver esse tipo de problema. E aí eu abracei essa causa e resolvi junto com ela. Então, o que que eu fiz primeiro? Primeiro, eu tive um contato com a planilha dela e eu fui entender realmente o que estava acontecendo. O que aconteceu aqui? Ela tinha algumas filiais aqui das empresas, ela tinha os produtos aqui. Inclusive, ela foi pulando linha e tudo mais, e ela tinha aqui o que ia dentro desse produto, a embalagem do produto, enfim. Lembrando que a gente pode ter esses itens que vão dentro do produto, eles podem até ser repetidos, mas se a gente quiser fazer uma análise disso aqui, não tem problema. A questão é quantos parafusos a gente usou em todos esses produtos, por exemplo. E aí a gente tem tudo isso dividido dessa forma aqui. Ou seja, não existe um padrão aí a ser analisado para fazer essa análise pontual. Então, digamos assim, ela tem um padrão que ela mesma criou aqui, e o que aconteceu? Nesse caso aqui foi uma base de dados que nós fizemos aí de forma fictícia. O que que acontece? Na planilha dela tinha alguns que estavam escrito produto, então tinha erro de português aqui, tinha o espaço, tinha itens que não tinham espaço e tudo mais, então os probleminhas eram um pouco maiores aqui. Como que eu fiz para resolver isso aqui de forma rápida na planilha dela, já que eu tinha mais ou menos uma hora para entregar tudo isso que ela me pediu? Então, o que que eu fiz aqui? Eu entendi que ela tinha produto, ela tinha uma informação aqui e que deveria ser produto, certo? Então, no nosso caso aqui, o que que eu vou fazer para ajustar essa base de dados? Eu vou criar uma ideia que seja comum para todas. Por exemplo, eu preciso aqui ter esse produto, então esse produto que é o ar-condicionado aqui, eu tenho que replicar para todo mundo. Então eu teria um código PAI, ou então aqui no nosso caso é uma descrição PAI, e aí nós temos aí a descrição desses aqui que seriam os códigos filhos. Então nós vamos fazer o seguinte, igual C. Se nessa coluna aqui eu tenho a palavra produto, significa então, ponto e vírgula, que eu vou trazer essa descrição aqui. Se eu não tiver a palavra produto, eu vou trazer o que eu já apliquei em cima. Isso mesmo. Então, nesse caso aqui, sempre quando tiver a palavra produto, eu vou até o final aqui da planilha. Ele vai trazer aqui para mim e nós vamos fazer a mesma análise para todos. Então, eu preciso aqui identificar que é a descrição pai, por exemplo, se nós tivéssemos, no caso dela, ela tinha código também. Então, nesse daqui, nós temos a descrição pai. E aí, nós temos aqui os filhos, que seriam os códigos filho. E aí, fazendo tudo isso, nós temos também a filial. Então, a gente tem que colocar a filial aqui do lado. E aí, eu coloco realmente São Paulo. Ela pediu para eu colocar outras descrições aqui, mas a gente vai colocar mais ou menos a mesma ideia que eu criei aqui para baixo. Eu vou fazer isso aqui para as outras planilhas? Sim, vou fazer aqui, Ctrl C, e aqui, Ctrl V. Pronto, é a mesma análise para todas as planilhas, certo? Aqui eu tenho um pouquinho menos de produtos,
Lembrando que isso aqui é uma análise pontual, então eu vou fazer isso aqui para agora, não vou automatizar com VBA. Como que você resolveria isso, né, caso você tivesse um problema semelhante? E aqui, Ctrl V de novo, vou dar uma olhada. Ó, aqui faltou um pedaço. Eu trago aqui para baixo. Beleza, tudo resolvido. Agora, para tirar as fórmulas aqui de todo mundo, vamos tirar para não dar nenhum problema. Como que eu faço isso? Eu seleciono aqui, Ctrl C, tiro dessa forma. Existem outras formas também, mas para a gente acelerar aqui a ideia, vamos fazer dessa forma. Então, eu tenho os filhos e tenho a filial. Agora, para eu fazer os ajustes aqui bonitinhos, então eu venho aqui em dados, faço o filtro aqui, e aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as linhas vazias e que estão escrito aqui produto, venho aqui e seleciono todo mundo, deleto essas informações, excluir, pronto, tudo certo aqui. Então, essa filial aqui é São Paulo, eu vou passar para todo mundo. Agora, eu vou vir aqui embaixo e eu vou colar exatamente o que está desse lado aqui. Então, eu vou limpar aqui de novo, vir aqui no filtro, eu vou tirar todas as linhas que estão em branco e que tem a palavra produto, vou passar aqui para todo mundo, excluir linha, e aí vou fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui, para fazer essas 3 abas. No caso da minha aluna, ela tinha umas 4 ou 5 abas, e aí eu resolvi isso pontualmente para ela, porque ela precisava fazer um relatório simples para entregar. De forma rápida, a gente consegue resolver isso aqui bem rapidinho. Então, nesse caso aqui, de novo, vou vir aqui, vou tirar o que está escrito produto e o que tem linha vazia, que tinham várias pelo meio também. Eu venho aqui, vou excluir. Pronto, tá limpinho. Agora eu venho aqui, seleciono de novo, Ctrl C, Ctrl V, pronto, tudo certo. Campo Grande. Aqui eu passo para todo mundo, dou aquela analisada, vejo que está tudo certo. Tinha algumas outras informações que ela queria que eu considerasse também, e aí eu falei para ela, olha só, agora quando você puxar essas informações do sistema, porque para ela criar isso aqui, que a gente arrumou um por um, ela baixou algumas informações e foi pulando linha e fazendo Ctrl C, Ctrl V. Por isso que ela errou na digitação também. Então, aqui está o grande pulo do gato, que é a questão da gente criar um lugar que é uma base de dados e um lugar que é o visualizador de dados. Então, não pode ser tudo no mesmo lugar. A gente tem que ter uma ideia sendo desenvolvida e criada num banco de dados, semelhante ao que nós temos aqui, e aí vamos ter aqui os demonstrativos, que são ideias apenas que a gente vai colocar aqui. Então, a gente tem os dados e os demonstrativos. O que seriam os demonstrativos? Basicamente, se quiser usar por fórmula, se quiser usar uma tabela dinâmica aqui, fica muito fácil também, bem simples. Por exemplo, vou fazer uma tabela dinâmica, seleciono tudo aqui e eu venho aqui em inserir tabela dinâmica, eu peço para usar uma existente, que é essa de demonstrativos, dou um OK aqui. O que aconteceu? Nesse caso aqui, ele apontou para mim que tem um erro. Você consegue identificar que tipo de erro é esse aqui? Coloca aqui nos comentários se você identificou esse erro e se você saberia resolver ele aí. Dá uma pausa, responde para mim e volta aqui no vídeo. Se você realmente sabe por que isso aconteceu, é o seguinte. Aqui, por um acaso, eu apaguei e eu tirei aqui as informações dos cabeçalhos. Por isso, ele não fez a tabela dinâmica. Então, aqui eu tenho as descrições. Eu tenho filhos, descrição. Vou colocar aqui descrição, filhos e filial. Pronto, agora eu vou fazer de novo, inserir tabela dinâmica de um lugar existente e vai ser esse aqui. Pronto, funcionou. Então, eu gosto de deixar esses erros, se você percebeu, eu não cortei o vídeo, justamente por isso, porque no teu dia a dia, muitas vezes você vai ter esses tipos de erros e eu já estou aqui te ajudando a resolver um deles. Então, se a gente começar aqui a dar uma olhada, por exemplo, nesses códigos aqui, a gente pode ter uma noção aqui dessas descrições e fazer uma contagem, por exemplo, olha só quantos itens repetidos que eu tenho aqui.
Então, eu tenho vários itens e se eu quiser olhar as descrições aqui, nós temos uma ideia de onde estão esses itens, né? Nesse caso, eu vou tirar essas descrições iniciais aqui, eu vou deixar só dessa forma e eu vou classificar do maior para o menor aqui. Então, venho nesse lado aqui, classificar, opções de classificação, e eu peço para ele fazer aqui a descrição dos filhos. Então, eu quero a contagem e eu quero do menor para o maior, nesse caso aqui. Pronto, então ele já está selecionado, bonitinho. Essa é a primeira análise aqui. Você pode também incluir um gráfico, enfim. E aí, a variedade de análise aqui é grande e tá pronto o cenário para fazer aí qualquer brincadeira de análise. Essa é uma das formas de resolver um problema como esse. Lembrando que é uma análise pontual e o que ela me pediu realmente era para aquele momento. Então, por isso que eu não automatizei nesse processo aí. Te agradeço por ter me acompanhado até aqui, peço que se inscreva no canal, deixe um feedback, um comentário aqui para mim e curte o vídeo. Eu te agradeço mais uma vez e eu te vejo na próxima semana. Até!